Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, querida igreja, dentro do tempo que está nos sendo facultado, nós queremos falar sobre Abraão. Quando nós começamos a analisar a vida deste homem, deste patriarca, a palavra de Deus nos mostra, logo no início do livro do Gênesis, alguns capítulos anteriores, que Deus escolhe a família de Abraão. O seu avô tinha o nome de um dos seus irmãos. O nome do avô de Abraão, por parte de pai, chamava-se Naor. E a Bíblia diz que Naor teve um filho chamado Tera. E Tera teve 3 filhos. Quem foram esses filhos? Abrão, Naor e Harã. E além desses 3 filhos, ele teve o que a Bíblia mostra lá na frente, Abrão dizendo para o faraó, ou seja, para Gerar lá no Egito, para Abimeleque Gerar, que Sara, ou Sarai, que antes tinha a expressão chamada princesa, Abrão, que significava pai exaltado, era também a sua irmã, era sua meia-irmã por parte de pai. E a palavra diz que agora Deus chama Abrão, quando o seu pai sai da terra de Uz dos Caldeus, após a morte de um dos seus filhos, cujo nome nós falamos aqui, chamava-se Harã, porque enquanto eles estavam em Ur dos Caldeus, um dos filhos de Tera, irmão de Abrão, faleceu, e aí Tera pega a família e leva para a terra de Canaã, para uma região com o mesmo nome de seu filho, chamado Harã. E com o pai de Abrão, foi Abrão, Naor, e foi também o seu sobrinho Ló. E a palavra diz que em um determinado tempo, determinado momento, Deus chama Abrão do meio da sua família e diz assim: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra, detalhe, que eu ainda vou te mostrar que terra é essa. Irmão, é um negócio assim fora da lógica humana. Você imagine você bem estabilizado, você já ter constituído sua família, você financeiramente bem, tendo servos e servas, ovelhas, gados. Traduzindo, Abraão era um homem muito rico, e de repente Deus diz para ele: saia daí e vá peregrinar em uma terra. Quando você chegar na terra que eu quero que você habite, aí eu vou dizer para você, é aqui que você tem que se estabelecer. E sabe o que foi que aconteceu com Abraão? Ele obedeceu à voz de Deus. O segredo do sucesso, o segredo de se receber algo da parte de Deus é a obediência. A palavra diz que quando Deus tira Abrão daquela terra, leva para a terra de Canaã, numa região chamada Harã. E aí a Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abrão. Antes de Deus mandar ele sair, Deus disse assim: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E onde pisar a planta do teu pé, ali será uma bênção. E por tua causa, todas as nações serão benditas por tua causa, Abraão. E a Bíblia diz que ele sai. Só que a esposa de Abrão era estéril. Ô irmã, ser estéril, hoje em dia, eu não entrei muito nessa questão, mas existem tratamentos para isso que pode dar certo e pode não dar. Porque eu entendo que a questão de ser estéril é uma questão que, no meu pouco saber, estou falando como leigo, para mim, só Deus é quem dá a solução, não homem.
A medicina, acredito que tenha os seus estudos, sua expressão, suas formas de fazer, a ciência também, mas a palavra final é a de Deus. Quantas pessoas que fazem N tratamentos por determinadas questões, seja de doença ou desejando algo, e no final, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos gastando com a medicina, no final ninguém resolveu nada para ela, não desmerecendo a medicina, porque a medicina é uma ciência constituída, instituída por Deus, mas tem coisa que só Deus é quem resolve. E a cantora Rose Nascimento, ela canta um hino que diz assim: tem coisas que só Jesus faz. Se alguém tentou te ajudar e não deu, não julgue, ou seja, não julgue aquela pessoa, porque é de Deus. Tem coisa que só Jesus é quem pode fazer em nossa vida. E Sarai era estéril. E agora Abraão com quase 100 anos de idade, irmã Cláudia. Sara com quase 90 anos de idade. Aí Sara chega e faz uma proposta para Abrão. Sarai ainda resolve dar um empurrãozinho para ajudar Deus a trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Deus não precisa de ajuda de ninguém para nada. Deus não precisa da minha ajuda, da sua ajuda para nada. Ela aproveita que as leis do Oriente permitiam aquela situação. Quando a mulher era estéril, a lei dizia que o marido podia ter uma segunda esposa para através dela gerar um filho. E aquele filho seria praticamente considerado filho da mulher, da dona da casa, da matriarca da casa. Aí o que é que Sarai faz? Chama Abrão, diz: está aqui a minha serva Agar, a egípcia, que provavelmente Abrão tenha recebido como um presente quando passou lá no Egito, nos dias que ele esteve lá, porque houve uma fome na região que ele morava, ele foi para o Egito, e a Bíblia diz que, o que é que acontece? Abrão aceita a proposta de Sarai, ele se deita com Agar, e dessa questão aí vem um filho, por nome de Ismael. Só que depois que Agar tem o filho de Abrão, aliás, antes mesmo de ela ter, porque a Bíblia diz que depois que ela conceber, ou melhor dizendo, não é ter, dar à luz. Conceber é gerar dentro do ventre. E quando Agar percebeu que tinha concebido um filho, ela começou a tratar sua senhora mal. A Bíblia diz que ela começou a crescer, foi sua senhora mal vista aos seus olhos. E a palavra mostra que agora Deus não estava naquele negócio. E houve um problema muito sério, ao ponto de Agar sair fugida. E quando ela sai fugida, que chega no deserto, o anjo faz duas perguntas para ela. O que tens, Agar? E para onde vais? Ela não assume o erro, ela diz: foi minha senhora. Foi Sara. O anjo disse: volta e te humilha. Sabe o que era que o anjo estava dizendo? Volta, porque é na tua humildade, na tua humilhação, que eu vou dar nome a ti. Que eu vou mudar a tua história. Só que quando Abrão tem eu vou usar a expressão nossa aqui do Brasil, esse caso com Agar, consentido por sua esposa, ele tinha 86 anos de idade. Deus passa 13 anos em silêncio com Abrão. Se tem uma coisa ruim para a gente, é quando Deus fica em silêncio conosco. A gente ora, a gente conversa, a gente faz sacrifício, jejum, a gente lê a palavra, a gente ora de madrugada, a gente ora na rua, a gente ora subindo, ora descendo. Deus fale comigo, se revele para mim, use alguém, mostre alguma coisa, e Deus em silêncio. E Deus passa 13 anos em silêncio com Abrão. Capítulo 16 do livro de Gênesis, verso de número 16, diz assim:
E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a ele, ou seja, quando ele se deitou com ela e o menino nasceu, ele tinha 86 anos de idade. Já tinha uma idade avançada. Sara era mais nova do que Abrão, 10 anos. Sara tinha 76 anos de idade. 13 anos depois, aí nós vamos ver isso como, pastor? Capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, faça as contas, 99 menos 86, dá 13 anos. Aí Deus aparece a Abraão, e sabe qual é a expressão de Deus para Abraão? O Senhor diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso. Quando Deus está dizendo Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo eu sou El Shaddai, aquele que domina todas as coisas. E sabe qual é a expressão que Deus diz? Anda em minha presença e ser perfeito. Pastor, Abraão era um homem pecador e Deus queria de Abraão perfeição, mas a expressão aqui significa dizer o seguinte: Deus estava querendo de Abraão fidelidade, porque Abraão não estava dentro daquilo que Deus havia instituído para ele. E a palavra nos mostra aqui que quando Deus fala essa expressão, porém o meu concerto, o meu acordo entre mim e ti, e aí Deus repreende ele, Deus cobra dele, mas Deus renova as promessas, porque Deus é assim. Deus não é o homem, irmãos, que pega e joga fora muitas vezes. Se você observar Caim lá quando matou seu irmão, Deus disse assim para ele, fugitivo e errante serás sobre a terra. Aí Caim disse, eu vou viver como fugitivo, por aí, como errante. Vai acontecer que quem me achar vai me matar. Sabe o que é que Deus faz? Deus é tão misericordioso que a Bíblia não revela, os historiadores até hoje discutem e querem entender esse mistério, que Deus coloca nele um sinal, e aquele sinal ali significava proteção, misericórdia, para que quem o encontrasse não tocasse nele, porque Deus não é o homem. E Deus renova as promessas a Abrão. Quando Deus renova as promessas, no versículo 2, a palavra diz que Abrão caiu sobre o seu rosto, ou seja, Abrão se humilhou diante de Deus. Quando ele se humilhou, aí Deus continuou falando com ele. Aí o Senhor diz assim, olha Abrão, quanto a mim, eis o meu concerto contigo serás o pai de uma multidão de nações. E agora, depois que ele se humilha, Deus faz mais. A partir de agora, não te chamarás, verso 5, Abrão, que significa pai exaltado. A partir de agora, te chamarás Abraão, pai de uma multidão de nações. Deus pegou o simples e elevou ele. Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite? Estou mudando o seu nome. Estou mudando a sua história. A sua história não é bem essa que você vem escrevendo. A sua história é a que Deus está escrevendo. Você está inserido na história que Deus está escrevendo para você. O Senhor repreendeu
mas estava tratando Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Quem trata com cada um é Deus. Você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. O pastor não muda ninguém. Mas Deus trata com cada um. Você crê nisso? Ele é quem conversa com cada um, que trata com cada um. Porque muitas vezes, irmão, a gente quer porque quer que seja assim, vou usar a linguagem popular, que seja assado, que vai por aqui, que não sei o que. Não, não é assim não. Quem trata é Deus. E quando Sarai fez o acordo com Abrão, Deus se calou. Agora imagine o rebuliço que não foi aqueles dias ali. Mas depois o Senhor disse assim: agora eu vou tratar com os dois. O Senhor apareceu a Abrão. A palavra diz que ele tinha 86 anos. Apareceu o Senhor a Abraão. Disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero fidelidade. Onde é que está Sara? Sarai, tua mulher. A partir de agora ela não será mais chamada Sarai, princesa. Ela será chamada Sara. Será o seu nome. Verso 15, verso 16 diz: porque eu a hei de abençoar, e de ti hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Escute, a palavra de ordem nesta noite é: você será abençoado, abençoada, mais do que você é diante de Deus. Alguém pensou que a sua história tinha findado, ou iria findar. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu estou mudando o seu nome, mudando a sua história. Deus está mudando, não será chamado mais Abrão, será chamado Abraão, pai de uma multidão de nações. A bênção vai ser tão grande, Abraão, vai ser tão grande, Abraão, vai ser tão grande, Abraão. A bênção que eu vou derramar sobre a tua vida vai ser tão grande que vai alcançar você, tua esposa, teu filho, o filho de teu filho, teu neto, bisneto, tataraneto e as gerações futuras que virão. E tem mais, Abraão, a bênção vai ser tão grande sobre a tua vida que através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós estamos incluídos nisso. Levante sua mão e dê uma glória para Jesus nessa noite. Não somos filhos biológicos de Abraão, até porque não tinha nem como. Mas somos filhos na fé de Abraão. A bênção de Abraão, derramada por Deus na vida dele, nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, dando glórias ao nome de Jesus. E o Senhor está dizendo: eu estou mudando nome nesta noite. Estou dando nome a quem não tem nome. Você crê nisso? Estou mudando o nome.